Olá, estudantes, como vocês estão? Eu não vejo a hora de encontrá-los novamente, pessoalmente, tá? Espero que esse isolamento social acabe o mais cedo possível, né? Mas eu espero que todos vocês estejam bem. Vou tentar aqui nessa aula de hoje ser o mais objetiva possível para que facilite aí o seu entendimento, certo? Na semana 10, vocês estudaram algumas classes morfológicas, como sujeito, adjetivo, artigo e numeral. Na semana 11, vocês estudaram somente pronomes, não é isso? E aí, estudar a parte da morfologia é fácil, é simples, né? Imagino eu que todo mundo tenha entendido bem direitinho lá aqueles slides que eu postei, porque estavam bem detalhados e bem explicadinho. Tinha tudo ali, né? Praticamente. E a parte de pronomes, eu também acho que vocês entenderam perfeitamente, porque o livro estava explicando de uma forma bem simples, né? Bem didática. Mas aí, no momento em que a gente vai analisar algumas frases, é onde a gente tem dúvida. Quando a gente vai analisar, a gente encontra uma palavra e a gente fica em dúvida em saber se ela está sendo classificada como adjetivo ou como um substantivo. Então, eu preparei essa aula hoje exatamente para ajudá-los no momento da análise, certo? Não vou ficar aqui falando dos conceitos de substantivo, artigo, a sua classificação e tudo mais. Vou só retomar de forma bem rápida para caso alguém tenha esquecido aí alguma coisa, né? E aí a gente já vai partir para a análise. Vou dar algumas dicas de como analisar, certo? De forma que a gente analise na prova sem medo, certo? Então, vamos lá, né? Primeira classe gramatical é o substantivo. Substantivo é um nome. O que é um substantivo? Substantivo é um nome. É a palavra que eu uso para nomear objetos, nomear pessoas, nomear lugares, nomear sentimentos, tá? Então, qualquer nome que eu esteja usando dentro do meu texto para nomear algo ou alguém, então essa palavra ela vai ter a função de substantivo, certo? É por isso que o substantivo ele vai variar. Ele tanto pode variar em relação ao gênero, pode ser escrito no feminino ou no masculino, como ele pode variar em relação ao número. Vai ser escrito no singular e no plural, tá? A próxima classe é o artigo. O artigo ele se antepõe ao substantivo para determiná-lo. Então, o artigo é a palavrinha que eu coloco antes desse nome, exatamente para indicar o gênero, para indicar o número, tá? E para definir ou indefinir esse nome. Se eu quero deixar o nome com a ideia precisa, eu vou usar um artigo definido. Se eu quero deixar o nome com a ideia vaga, aí eu vou usar um artigo indefinido, tá? Adjetivo. Adjetivo ele também relaciona com o nome, ou seja, ele também se relaciona com o substantivo. Mas ele mostra uma qualidade desse substantivo, mostra uma característica desse substantivo, certo? Então, o adjetivo é aqui, ó. O homem bom me ajudou. Veja que quando eu digo o homem é o nome. Opa, homem é o nome. O O aqui, ó, é o artigo que está definindo o homem. Não é um homem qualquer, é o homem bom, certo? E bom aqui, ó, vai ser uma
qualidade que eu estou dando a esse homem, tá? Então, bom aí vai ser o adjetivo. Numeral. Numeral ele também se relaciona ao substantivo. Só que o numeral ele traz a ideia de números. A ideia de quantidade, tá? Então, é a quantidade do nome. Por exemplo, aqui, ó, choveu durante 4 semanas. Semanas é o nome, é o substantivo. E 4 aqui, ó, tá sendo o quê? Tá sendo a quantidade, certo? De semanas. Então, o numeral ele está relacionado sempre ao substantivo, dando ideia de quantidade. Pronome, olha só, pronome, nome. O pronome é a palavrinha que ou vai acompanhar o nome ou ele vai substituir o nome, tá? Vivi alguns anos naquela região. Alguns aqui, ó, tá acompanhando anos. Anos é o nome. Enquanto você estuda, ele viaja pelo mundo. Você aqui, ó, está substituindo, certo? Não está acompanhando. Veja que não tem nome ao lado de você, certo? Ele viaja pelo mundo. Do mesmo jeito, ele aqui, ó, tá substituindo. Veja que não tem nome ao lado dele, certo? Então, o pronome vai ter essa função de substituir ou de acompanhar, tá? E aí ele também vai ter a sua classificação, né? Existem pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Cada um tem a sua função, tá? Na prática, vamos para o nosso objetivo. Digamos que aqui seja a sua avaliação e que todas as palavrinhas aí que estão em vermelho são as palavrinhas que você teria que analisar, né? Você teria que classificar morfologicamente. Digamos que a pergunta seja essa, tá? Classifique as palavrinhas que estão em vermelho. Classifique morfologicamente as palavras que estão em vermelho. Então, vamos lá. O nosso Ricardo Reis teve uma inspiração feliz. Ricardo aqui é o quê? Um substantivo, não é? Por quê? Porque é um nome. Eu estou nomeando uma pessoa, tá? Nosso aqui, ó, é um pronome possessivo. Eu estou dizendo que esse Ricardo não é um Ricardo qualquer, é o nosso, tá? Então, aqui é posse, traz a ideia de posse, é um pronome possessivo. O O aqui, ó, está sendo um artigo, ele está sendo usado antes do pronome possessivo, apesar dele vir de ter a sua principal função de determinar o substantivo, ele está sendo aqui, ó, vindo antes do pronome possessivo, mas que o pronome possessivo está ligado ao substantivo, tá? Sempre que eu uso um artigo antes de um pronome possessivo, eu faço isso para destacar, tá? Então, o nosso, esse O aí, está com a função aí de destacar a ideia de nosso, tá? E aqui, teve uma inspiração feliz. Inspiração é o nome. Feliz está sendo a qualidade dessa inspiração, tá? Ou seja, ele poderia ter tido uma inspiração triste, alegre, mas não, ele teve feliz, tá? E um aqui, ó, tá sendo um artigo indefinido. Por quê? Porque eu tô dando a ideia aqui de vago. Ricardo teve muitas inspirações. Eu estou apenas fazendo o comentário de que ele teve uma feliz, uma aí qualquer entre tantas, tá? Então aqui, ó, eu estou deixando a ideia de vagueza, certo? Em inspiração. Vamos para o exemplo de baixo. Veja que essas duas orações aqui, ó, possuem as mesmas palavras. Só mudou a ordem, né? Qualquer pessoa pode ir à festa, essa é a primeira. A segunda é pessoa qualquer pode ir à festa. Então, veja, minha gente, qualquer pode ser um pronome e pode ser um adjetivo, né? Se a gente for olhar no dicionário, tem essas duas classificações lá. Quando eu digo qualquer pessoa, eita, eu não sei esse qualquer. Se ele
pode ser um pronome, então a gente vai substituir esse qualquer aí por um pronome, tá? Toda pessoa pode ir à festa. Eu posso falar assim, toda pessoa pode ir à festa. Mudou o sentido da minha oração? Não mudou. Qualquer pessoa, estou falando, estou generalizando. Qualquer pessoa pode ir à festa. Toda pessoa, eu também estou generalizando. Estou dizendo que todos podem ir à festa, tá? Então, esse qualquer aqui vai ser classificado como um pronome. Por quê? Porque eu substituí o qualquer por um pronome e deu certo, tá? Não mudou o sentido. Quando eu digo pessoa qualquer pode ir à festa, eu posso substituir esse qualquer por toda? Pessoa toda pode ir à festa? Não. Muda, né? O sentido nem cabe. Então, esse qualquer aí está sendo a qualidade desse nome e não um pronome que acompanha o nome, tá? Está sendo a qualidade. Eu estou falando aqui qualquer no sentido de indistinto, ou seja, estou falando de qualquer pessoa, não estou dizendo, né, não estou falando dizendo todo mundo, estou dizendo pessoa indistinta, qualquer uma, tá? Pode ir à festa. Certo? Então, aqui ele está no sentido de qualidade de pessoa e aqui ele está no sentido de generalização, né? Toda pessoa, tá? Então, aqui vai ser um pronome e aqui vai ser um adjetivo. Então, observe, minha gente, que quando a gente muda a ordem das palavras, elas podem mudar de classificação, mudar de sentido, tá? Só pela ordem, só pela forma como é exposto na frase, certo? Então, classificar morfologicamente, a gente também tem que trabalhar um pouquinho aí com a semântica, certo? Delas. Aqui, próximo. Que o meu ouvir, o teu silêncio, não seja nuvens que atristem o teu sorriso. Nosso Fernando Pessoa aí, né? Maravilhoso. Observe aqui que essa estrutura, o meu ouvir, ela é bem parecida com a nossa primeira frase, né? O nosso Ricardo. Sempre que eu tenho um artigo antes de pronome possessivo, esse artigo ele tem a função de destacar a ideia aí de posse, tá? Um pronome possessivo, ele tem a função de acompanhar o nome. Ele acompanha o nome. Por quê? Porque ele dá um sentido de posse a esse nome. Então, ouvir aqui, ó, ouvir é um verbo. Mas dentro dessa oração, esse verbo está sendo classificado aí como um substantivo. Por quê? Quando eu digo meu ouvir, eu estou usando aqui o ouvir como o nome da minha ação, tá? Então, o meu ouvir aqui vai ser um substantivo. Por quê? Porque dentro desta oração, ele está sendo aqui o nome da minha ação, tá? Próximo, eu tenho mais outro exemplo aqui, ó, que são as mesmas palavras, mas estão em ordem diferentes. O amigo velho chegou. O aqui vai ser um artigo definido, né? Amigo vai ser o nome, né? Um substantivo. Então, esse artigo aqui, ó, ele tá na função de quê? De definir esse amigo. Eu não estou falando de um amigo qualquer. É o amigo. É alguém, né, que o meu interlocutor já sabe quem é. Não estou falando de um qualquer, certo? E velho aqui, ó, depois do nome, velho vai ser o quê? A qualidade desse amigo. Então, quando eu digo um amigo velho chegou, esse velho aqui tem um sentido de idoso. O amigo idoso chegou, tá? Esse velho aí vai ter um sentido de idoso. É como se eu estivesse falando da idade
desse meu amigo, né? Do amigo. Quando eu digo o velho amigo chegou, o aqui, ó, é um artigo definido, então eu não estou falando de qualquer amigo, eu estou falando do velho amigo, né? Amigo aqui vai ser o nome, porque eu estou nomeando aqui uma pessoa, né? Estou nomeando alguém de amigo. E velho vai ser a qualidade de amigo, tá? Então, velho continua sendo adjetivo, mesmo mudando a ordem. Mesmo vindo após o artigo velho, ele continua na oração aqui mostrando uma qualidade ao amigo. Mas essa qualidade velho vai ser diferente dessa outra qualidade. Quando eu digo amigo velho, é um amigo idoso. Quando eu digo o velho amigo, aí eu estou falando de uma amizade de longas datas. Então, não necessariamente que esse amigo seja idoso, mas sim que a nossa amizade já é antiga, tá? Que a amizade aí é antiga, que se conhece já há muito tempo. Podem até ser jovens, né? Mas a amizade já é antiga. Então, mudou a ordem, mudou o sentido, mas a classificação continua sendo a mesma, certo? Aqui algumas pessoas teriam dúvida, porque como tem um artigo, algumas pessoas iam colocar aqui como substantivo. Mas velho não está nomeando ninguém, velho permanece mostrando aqui a qualidade desse amigo. Continua sendo uma característica aqui do amigo, tá? Então, embora ele esteja aí após o artigo, não é? Mas ele continua sendo o adjetivo, certo? Próxima. Aí aqui são as últimas orações que eu trouxe, tá? Eu trouxe aqui a questão do artigo indefinido. Por quê? O artigo indefinido, um exemplo, né? Ele pode ser um artigo indefinido, aliás, a palavra né? Pode ser um artigo indefinido, pode ser um pronome indefinido e pode ser um numeral, certo? Tem essas três classificações aí. Três classificações. E por incrível que pareça, são próximas, tá? Uma da outra, na hora de analisar. Mas o que é que a gente vai fazer? Quando a gente se deparar com uma oração que tem um ou uma, tá? E a gente tiver em dúvida se qual é a classificação desse então a gente vai trocar esse por um outro, por um numeral. Pode ser o número 2, 10, tá? A gente vai trocar. Se der certo com esse numeral, então esse tem um valor de quantidade, tá? Se a oração permanece no mesmo sentido, então esse tem valor de quantidade. Se não der certo, aí a gente troca pelo pronome certa, que é um pronome definido, tá? Se der certo, então esse vai ter o valor de quê? De pronome definido. Se não der certo, a gente troca pelo artigo definido, tá? Que vai mudar um pouquinho, mas aí se não deu certo com as outras, provavelmente vai ser o quê? Um artigo, certo? Então aqui, ó, uma vez ele me contou essa façanha. Eita, eu não sei o que é que esse pode ser. Eu posso trocar pelo 10? 10 vezes ele me contou essa façanha. Posso, mas muda o sentido da oração, tá? Então, esse aqui, ó, não vai ser numeral. Eu posso trocar pelo certa? Certa vez ele me contou essa façanha? Posso. Por quê? Porque eu estou falando de um dia qualquer. Quando eu digo certa vez, é um dia qualquer. Quando eu digo uma vez, eu também tenho essa ideia de que foi um dia qualquer. Então, esse aí vai ser o quê? Um pronome indefinido, tá? Por quê? Porque eu não consigo substituir pelo numeral, sem mudar o sentido. Aqui, ó, comprei 1 quilo de arroz. Eita, eu não sei se esse é artigo ou se é numeral. A gente troca.
Comprei 10 quilos de arroz, comprei 2 quilos de arroz. O sentido da oração permanece o mesmo? Permanece. Então, esse 1 aqui vai ser o quê? Numeral, certo? Ele não vai ser artigo, ele vai ser numeral. Ele está definindo a quantidade de quilo, tá? Que eu comprei. Que foi somente 1. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? Foi bem objetivo, mas foi somente para a gente entender aí como é que se faz o processo da análise, certo? O conceito, acredito eu que todo mundo já tem em mente, todo mundo já sabe direitinho. E aí, quando for fazer as análises, sigam esse processo aí, esse passo a passo que a gente fez hoje, tá? Um beijo no coração de todos, fiquem na paz e até a próxima. Tchauzinho.